Oi, gente! Eu sou a Gláucia e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre equação exponencial. O assunto está no livro 2, é o tema 2, está na página 69 e o assunto cai na sua prova 5 do ensino médio. Ok? Vamos lá então? Vamos começar com o exemplo 1, um exemplo de equação exponencial. Primeiro vamos conversar por que ela tem esse nome. Equação exponencial. Esses númerozinhos menores que aparecem aqui em cima são os expoentes. Então, ela tem esse nome somente porque ela tem esse x aqui ó, no expoente. E a gente sabe que a equação tem o sinalzinho de igual, tem os dois lados da equação, né? Então, vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso. Olha só, a ideia principal que o nosso livro passa para a gente aí é que a gente tem que deixar as duas bases. Base é o número grandão, esse 2 e esse 32. A gente tem que deixar os dois lados da equação iguais. Igualar essas bases para cancelá-las e depois igualar os expoentes. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tentar escrever esse 32 na base 2? Olha só, o 32 é múltiplo de 2. Então, lembra quando a gente aprendeu a fatorar? Eu vou fatorar o número 32. Eu começo dividindo ele pelaquela base que me interessa, a base 2. Então, eu escrevo assim, 32 dividido por 2, o resultado eu ponho aqui embaixo, 16. Que dá para dividir por 2 de novo, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Chegou no 1, acabou. Aí eu conto quantas vezes o meu número 2 apareceu do lado de cá. Apareceu 5 vezes. Então, eu vou trocar o número 32 por 2 elevado à quinta, porque é a mesma coisa, só que escrita de um modo diferente, escrita com potência. Então, olha só como é que vai ficar se eu tirar o 32 e colocar 2 à quinta. Olha só. Eu consegui, então, que as duas bases, que é o número grandão aqui, ó, ficassem iguais. Quando eu consigo isso, eu consigo, então, cancelar essas duas bases e igualar os expoentes. Agora, eu trabalho só com os expoentes. Olha como é que fica. Agora, ele ficou grandão, tá vendo? Eu tirei as bases e igualei os expoentes. Quando eu igualo os expoentes, fica muito fácil. Sabe o que acontece? Eu estou querendo saber que número que eu vou juntar com 3 e que vai dar 5. Ah, essa a gente sabe de cabeça, né? É uma equaçãozinha do primeiro grau, da mais básica que tem. Como é que eu mostro isso? Eu isolo a letra, lembra que eu deixo a letra sozinha e passo o número para o outro lado? Quando pula, o sinalzinho de igual muda de operação, lembra disso? Olha lá, o 3 estava positivo, veio negativo. Aí é só terminar, né? Aí x vai valer 2. Olha que fácil. Então, voltando, a ideia é você transformar as duas bases iguais, igualar elas, para poder fazer isso aqui, ó, cancelar e trabalhar só com os expoentes. Será que a gente consegue pensar um pouquinho no exemplo 2? Para o exemplo 2, 9 elevado a 2x é igual a 81, a gente tem duas saídas. O livro mostra as duas, eu vou mostrar uma só. Bom, primeiro que a gente consegue, observando um pouquinho os dois números, as duas bases, o 9 e o 81, a gente consegue entender que eles são múltiplos de 3. Então, neste exemplo anterior, eu tinha que mexer só de um lado. Nesse caso aqui, eu vou mexer dos dois lados. Eu vou fatorar tanto o 81 quanto o 9. Vou deixar eles numa base pequenininha, que é a base 3. Então, eu vou lá no 81, fatoro por 3, que os dois, tanto o 9 quanto o 81, são múltiplos de 3. Divido 81 por 3 dá 27, que por 3 dá 9, que por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Quando chegou no 1, acabou. Aí eu venho aqui e conto quantas vezes o meu 3 apareceu. Olha, apareceu 4 vezes, então eu vou trocar 81 por 3 a quarta, que é a mesma coisa. E o que eu faço com o 9? O 9 é a mesma coisa, olha lá, vou dividir por 3,
que dá 3, vou dividir por 3, que dá 1. Então, 9 é 3 ao quadrado, não é isso? Então, eu vou voltar aqui na minha equação, porque isso aqui que eu estou fazendo é um rascunho, eu faço num cantinho, isso não precisa aparecer na minha conta, tá? E vou trocar esse 9 e esse 81, somente o 9 e o 81. Olha como é que vai ficar. Nossa, apareceu parênteses, o que que é isso? Esse parênteses aqui tá só para mostrar que eu só troquei o 9 por 3 ao quadrado. O resto que estava aqui, ó, eu tenho que copiar. Por isso que eu pus o parênteses para separar, tá certo? E do outro lado eu troquei 81 por 3 à quarta. Muito bem, olha que bonitinho, o 3 e o 3. As duas bases estão iguais, era isso que eu queria. Por que eu queria? Porque eu quero fazer isso aqui, eu quero jogar fora as bases e trabalhar só com os expoentes. Como é que eu vou resolver isso aqui agora? 2 e 2x, como é que eu faço isso? Tem uma propriedade de potência que manda eu multiplicar isso daqui, ó. Então, esses dois números vão ser multiplicados. 2 vezes 2x. Olha como é que vai ficar? 4x. 2 vezes 2, 4. E o x eu carrego junto. Esse outro 4 veio daqui, ó, eu abaixei ele, certo? Quando eu escrevo isso, virou aquela equaçãozinha básica do primeiro grau. 4 vezes quanto? Que vai dar 4. Para quem não lembra, entre o 4 e o x aqui tem uma operação de vezes, né? Não aparece o pontinho aqui, mas a gente sabe que entre um número e uma letra é uma multiplicação. Como é que eu vou descobrir quem é o número que está aqui? Vou fazer 4 vezes esse número e vai dar 4. Olha, faz a operação contrária, faz aquilo que a gente já combinou em equação, deixa o x sozinho aqui, passa esse 4 para baixo dividindo. Olha lá como é que fica, tá vendo? Basta dividir 4 por 4 e eu chego no meu resultado, que é 1. Muito fácil, né, pessoal? Legal? Bom, vamos ver o exemplo 3 agora, no próximo slide. Olha só. Próximo slide, com o exemplo 3, a equação é 125 elevado a x igual a 25. Bom, novamente, a gente vai precisar mexer dos dois lados da equação. Eu tenho que transformar esse 25 e esse 125 aqui numa base igual. Como eles estão na tabuada dos 5, são múltiplos de 5, eu vou fazer um rascunho aqui no cantinho e vou fatorar o 125 na base 5, que dá 25, que dá 5, 25 por 5 dá 5, que por 5 vai dar 1, e eu tenho então que 125 é 5 elevado a 3. O 25 eu não vou nem fazer, né? É só você olhar aqui, ó, vai dar 5 elevado a 2. Então, vamos trocar isso aqui? Olha como é que vai ficar. 5 elevado a 3 é o 125, só ele, tá vendo? Por isso que eu coloquei parênteses aqui, para separar, para mostrar que eu só troquei o 125, tá? O outro lado ficou 5 ao quadrado, e agora, como as duas bases são 5, eu posso vir aqui e cortar. Joga fora a base. 3 e o x aqui, ó, é uma multiplicação, não está escrito, mas a gente tem que entender que aqui é uma multiplicação por conta de uma propriedade de potência que tem. Então, olha como é que vai ficar essa equação. 3x igual a 2. 3, aqui o 3 multiplica, então do outro lado ele vai dividir. E eu passo o 3 para baixo, olha lá, ficou uma fração. Se desse para dividir, eu dividia, mas no caso não dá, então vai ficar indicado mesmo 2/3 é a minha resposta, tá? Ah, vamos fazer um exemplo mais difícil agora? Esse está muito fácil. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Nossa, no exemplo 4 apareceu fração, 1/8. Que mágica que eu vou ter que fazer para transformar 1/8 na base 2 que me interessa? Bom, aí a gente vai ter também que relembrar algumas propriedades de potência. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Dá uma olhada nisso aqui. A gente pode ler daqui para trás ou daqui para frente, tanto faz. Se eu fatorar isso aqui, ó. Se eu fatorar o meu 8 na base 2, ele vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Porque essa multiplicação dá 8.
1 pode ser escrito 1 vezes 1 vezes 1. Então, escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa. Então, eu conto que esse 1 apareceu 3 vezes e esse 2 também apareceu 3 vezes. Isso eu posso simplificar escrevendo assim, ó, que tanto o 1 quanto o 2 estão elevado à terceira, por isso que aparece esse parênteses. Então, na verdade, esta indicação esta e esta são a mesma coisa, são maneiras diferentes de eu escrever um oitavo, certo? Mas me interessaria usar essa daqui, ó, porque eu estou tentando me aproximar de que base? Da base 2. Então, eu vou fazer essa troca. Eu vou trocar um oitavo por isso aqui, ó. Olha como é que vai ficar. Olha lá, eu troquei. Na verdade, isto e isto é a mesma coisa, né? Que a gente já conversou. Agora eu vou usar um artifício de uma outra propriedade de potência para tentar transformar. Aqui é meio, mas eu queria que fosse 2. São números bem próximos, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a propriedade que diz que eu inverto a base. O que é inverter? Virar isso aqui de ponta cabeça. A base é o meio, né? Eu inverto a base e boto um negativo no expoente. Isso é propriedade. Você pode gravar aí que é importante. E cai na prova. Olha lá, eu escrevi a mesma coisa, só que eu inverti a base. Então, um oitavo pode ser escrito assim e pode ser escrito assim. Eu sei que você acha meio feio, né? 2 sobre 1, dá até para dividir. 2 sobre 1 é 2, né? Então, vamos tentar escrever isso de uma maneira mais bonita? Ó, 2 sobre 1 é 2. E eu carrego esse menos 3. O que eu quero que você perceba aqui? Que 1 oitavo é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Porque aí ficou muito fácil. Eu tô com as bases iguais, o que eu vou fazer agora? Ó, joga fora a base, igual aos expoentes. Terminei, né? Porque toda vez que eu chego em x igual a alguma coisa, eu terminei o valor da minha equação. Não tem mais o que fazer, certo? Facinho, pessoal? Então, ó, terminamos os 4 exemplos. Agora você precisa ir lá no seu livro, tentar responder os exercícios e depois também tentar treinar um pouquinho com a lista que o professor te deu. Se você curtiu o vídeo, se ajudou você a esclarecer as suas dúvidas, vai lá no vídeo, dá um joinha, curte o nosso canal, a gente vai ficar feliz, ok? Até a próxima!